Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Hugo Sintra, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. E se você está estudando para provas específicas da banca Fundação Carlos Chagas, eu tenho um recado. Se você quer saber quais são os principais assuntos cobrados em provas da área fiscal, provas organizadas pela banca FCC, fique comigo até o final desse vídeo. Eu fiz aqui um belo de um levantamento onde você saberá quais são os assuntos que certamente estarão na sua prova. Levantamento bem legal, englobando aí diversas provas da área fiscal. 9 provas. Bom, lembro que a Banca Fundação Carlos Chagas é aquela conhecida como a Banca Fundação Copia e Cola. Ela é a banca mais previsível de todas. Você consegue, por exemplo, antecipar quais são as questões que serão cobradas numa prova de contabilidade geral e contabilidade avançada. É impressionante como esses assuntos se repetem a todo momento. E com essa característica, com essa característica ela tem de repetir muito os seus questionamentos, é ainda mais importante que você conheça, que você resolva muitas questões propostas por essa banca em provas passadas. Afinal, se você pede uma dessas questões, o seu concorrente certamente não vai te perdoar. Ele vai aceitar essas questões. Então é plenamente possível, por exemplo, que você gabarite uma prova de contabilidade geral, mesmo sem ter um conhecimento assim tão profundo nessa disciplina, exatamente porque ela sempre repete os mesmos questionamentos. Então, muitas vezes, os alunos acertam essas questões mesmo sem ter uma boa noção teórica da disciplina de contabilidade geral. Porque é impressionante, ela praticamente ali muda os números, vai mudar o nome da entidade, por exemplo, mudar alguns números e ela promove ali sempre a mesma questão. E, aliás, ao longo dos próximos dias, eu vou comentar aqui algumas questões aplicadas em 2022 pela banca FCC que você vai ter essa exata noção de como ela sempre faz os mesmos questionamentos. Então vamos analisar aqui quais são os tópicos que sempre são cobrados em provas da FCC. Mas antes disso, deixe seu like, aproveite para se inscrever no canal e clica no sininho que com isso você receberá as notificações dos próximos vídeos. Então vamos lá, tópicos mais cobrados de contabilidade geral e avançada da banca Fundação Carlos Chagas, a FCC, a famosa Fundação Copia e Cola. Então vamos lá, olha só, eu peguei aqui nesse levantamento, só para que a gente tenha uma ideia, eu peguei aqui a prova da Cefaz do Amapá de 2022 e aqui eu peguei duas provas, a de auditor fiscal e a de fiscal tributário. Então aqui você poderia até comentar, considerar, aliás, duas provas. Peguei a Cefaz Santa Catarina, cargo de analista 2021, peguei Cefaz Bahia, cargo de auditor 2019, Cefaz Santa Catarina, cargo de auditor 2018, Cefaz Goiás, cargo de auditor 2018, Cefaz Maranhão, cargo de auditor 2016, Cefaz Piauí 2015, Cefaz Pernambuco 2014, Cefaz São Paulo 2013. Aliás, se você está se preparando aí para a Cefaz de Pernambuco, tenha atenção especial nesse vídeo. Aliás, na descrição desse vídeo eu coloquei o meu curso de questões comentadas da banca FCC. São mais de 600 questões comentadas, inclusive já essas aqui aplicadas em 2022. Então vamos para o tópico. Olha só que legal esse levantamento. Em regra, eu gosto de fazer um levantamento que é o seguinte. Suponha que eu pego ali 500 questões, eu vou analisando quantas questões foram cobradas de cada tópico. Então, por exemplo, suponha que dessas 500 questões, 50 foram de DFC. Aí eu faço um gráfico, 10% das questões são de DFC. Só que quando você faz assim, pode ser que o aluno não tenha uma visão tão realista do quão importante é determinado tema. Por exemplo, suponha que eu tenho 25 questões dessas 500 questões sobre determinado tema. Ou seja, 5%. É muito relevante, só que muitas vezes o aluno vai falar 5%? 5% não é relevante. É claro que é, porque são muitos temas, São muitos temas na contabilidade geral, são muitos temas na contabilidade avançada. Então, eu fiz um levantamento diferente para que você tenha exata noção da importância de cada tema. Então, olha só, tem um tema que foi cobrado em todas essas provas. Todas essas provas. Então, por exemplo, suponha lá a DFC, CPC 03. Se eu tivesse falado para você que 50 de 500 questões
são de DFC 10%, talvez o seu nível de interesse por aquele tema não seria tão grande quanto eu falar para você. CPC 03, que trata da DFC, caiu em todas essas provas, percebe? Em todas essas provas, ao menos uma questão era de DFC. Muitas vezes a gente tinha 3 questões. Por exemplo, se você vai lá na Cefaz Santa Catarina, são 45 questões de contabilidade geral e contabilidade avançada. Tinha custos também para o meio, mas tudo bem. Tinha 2 ou 3 questões de DFC. Eu contei uma vez só. Porque o importante nesse meu levantamento é o seguinte, aquele tema foi cobrado ou não na prova? Sim, olha só na tela, foi cobrado em absolutamente todas as provas. Caiu aqui na Cefaz do Amapá, caiu na Cefaz Santa Catarina Analista, caiu na Cefaz Bahia, caiu na Cefaz Santa Catarina Auditor, caiu na Cefaz Goiás, caiu na Cefaz Maranhão, caiu na Cefaz Piauí, caiu em Pernambuco em 2014 e caiu na Cefaz São Paulo. Então perguntou para você tem que dominar esse tema se você quer garantir uma questão no próximo concurso? É claro, vai cair. Não tem dúvida que vai cair. Se não cair é zebra. A chance de cair é gigantesca. É uma questão aqui de estatística, não é? Então, o primeiro tema mais cobrado, CPC 03, você tem que dominar. O que cai mais? Cálculo de fluxo de caixa das atividades operacionais pelo método indireto. Ele te dá lá uma DRE do período de análise, te dá 2 balanços do período de análise do anterior, você tem que calcular o fluxo de caixa das atividades operacionais pelo método indireto. Isso é o que mais cai, disparado. Eventualmente, pede fluxo de caixa das outras atividades. Então esse é o primeiro tema mais cobrado, CPC 03. Aqui eu trouxe, olha só, temas que foram cobrados em 8 dessas 9 provas. 8, ou seja, são temas extremamente importantes. CPC 01, que trata do teste de operabilidade, e CPC 08, que trata ali dos custos de transação envolvidos numa captação de recursos. Então vamos primeiro aqui do CPC 01. Lembra lá, tema importantíssimo, né? Caiu em 8 dessas 9 provas. 8 dessas 9 provas. Então a chance de cair na sua próxima prova é gigantesco. CPC 01, ele pode trazer uma questão que trata de reconhecimento de perda, ele pode tratar de uma questão que envolva a reversão de perdas anteriores, né? Então são questões extremamente típicas. Novamente ressalto aí que nos próximos dias vou resolver algumas dessas questões aqui com vocês no canal. Daí é importante você se inscrever aqui no canal. E CPC 08, ele gosta de trabalhar custos de transação. Primordialmente são 2 questões que ele gosta muito. Custos de transação envolvidos na captação de recursos via empréstimos e também via debêntures. Então são 2 questões clássicas, ou ele pede ali o valor dos encargos financeiros, ou também ele pede o valor evidenciado para aquele passivo em determinada data no balanço patrimonial. Eventualmente, não é tão regra, mas eventualmente ele pode também pedir o tratamento dado aos custos de transação na aquisição e alienação de ações em tesouraria. São temas extremamente importantes, como você já deve ter percebido. Próximo tema mais cobrado, aqui foi cobrado em 7 dessas 9 provas. CPC 48, que trata de instrumentos financeiros. Veja que só não caiu lá na Cefaz do Piauí, na Cefaz São Paulo 2013. No restante cai sempre. A regra é que vai cair. A regra é que vai cair. Então ele tem aqui 2 tipos de questionamentos. Qual que é o impacto no resultado em função aí daqueles instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado, valor justo por meio de resultado ou outros resultados abrangentes? Pede impacto no resultado. Ou, em outro tipo de questão, ele pede o valor evidenciado no balanço patrimonial para esses 3 instrumentos financeiros em determinada data. Tranquilaço, sempre cai a mesma coisa, é impressionante. Não dá para você perder qualquer ponto em relação a esses temas. Aí depois a gente tem alguns temas aqui, olha, que foram cobrados em 6, né? A gente está em 6. 6 dessas provas, né? Isso, 6. 6 dessas provas. CPC 15, em regra, o que ele pede? Cálculo de goodwill, por exemplo. Cálculo de goodwill, cálculo de ágio mais valia, valor evidenciado ali no momento do reconhecimento no balanço patrimonial numa combinação de negócio, aqui despenca. Sempre cai, sempre cai. Pega aí, olha, as últimas provas, sempre cai. Eventualmente, ele vai pedir para você também, eventualmente, o impacto no resultado proveniente da aquisição aí, de uma outra entidade numa combinação de negócios. Isso vai acontecer quando o cálculo do goodwill é negativo. Lembra que a gente chama isso de ganho por compra mais vantajosa? Pode pedir também. Bom, outro tema que sempre cai, CPC 25, trata de provisões.
Ele vai pedir lá o valor evidenciado no balanço patrimonial em determinada data a título de provisões. Ele pode pedir também o impacto no resultado em função de constituição e reversões de provisão, ele sempre faz isso, né? Ele dá aqui um valor provisionado em determinada data e depois, no próximo ano, ele faz uma reestimativa de valores e também de probabilidade de perda. Então, ele sempre faz esse tipo de questionamento. Eu coloquei aqui, ó, CPC 27. CPC 27 aqui, não só conhecimentos literais a respeito do CPC 27, mas questões envolvendo conhecimentos de mensuração do custo de um imobilizado. Aí ele trabalha com cálculo de depreciação envolvendo revisão de vida útil e ou do valor residual. Muitas vezes aqui ele pede, por exemplo, para você calcular o resultado, ganho ou perda na alienação de um item do imobilizado em determinada data, e você tem que comparar valor de venda com valor contábil, está tudo aí dentro. Despenca. Operações com mercadorias, isso aqui despenca, sempre vai cair, né? Olha só, nas últimas 9 provas da área fiscal, 6 tiveram conceitos relacionados a operações com mercadorias. Cálculo de custo de estoque, cálculo do lucro bruto, muitas dessas questões envolvem primeiramente o cálculo do custo do estoque que posteriormente foi vendido. Então isso aqui despenca, e cálculos relacionados ao método da equivalência patrimonial, ou seja, o CPC 18, também despencam em provas da área fiscal. Show de bola, vamos então para os próximos temas, que caíram em 5 dessas 9 provas. Bom, muitas vezes a gente vai ter aqui outros temas, não é que eles são importantes, é que muitas vezes algumas dessas provas não tiveram tantas questões, né? Não tiveram tantas questões. Por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui, olha, foram só 6 questões. Então não sobrou muito espaço para o examinador cobrar os outros temas. Então ele focou naquilo que é mais cobrado, olha lá. Percebe aqui? Percebe? Ele simplesmente cobrou aquilo que é mais cobrado. Se ele tivesse 10, 20 questões, a gente teria mais bolinhas aqui na sequência, percebe? Então ele focou justamente naquilo, olha só, nos temas mais cobrados. Ele pegou, olha, 4 dessas questões sobre esses temas mais cobrados e pegou mais 2 desses outros temas aqui, que também são importantes, mas menos do que esses aqui, percebe? Então quanto mais questões a gente der, como foi Cefaz Santa Catarina, a gente vai ter um monte de bolinha aqui, um monte de bolinha, porque ele cobrou absolutamente tudo. Bom, continuando aqui, então, 5 questões das 9 provas, né? CPC 06, que trata de arrendamentos. O que é curioso, veja que nas provas de 2019, 21 e 22 a gente não teve, né? Mas lá no passado era mais comum, né? Veja aí, de 2015 a 2018. Mas eu aposto que no futuro a gente vai ter mais questões de CPC 06. CPC 12, né, que trata de ajuste a valor presente. Aqui eu até poderia colocar essas questões dentro de operações com mercadorias, mas eu fiz questão de segregar, porque é um assunto muito recorrente, é uma questão típica, onde ele coloca preço de venda a prazo por um valor superior ao valor praticado caso a venda fosse à vista. Aí você tem que tratar essa diferença de que forma? Ora, eu tenho juros embutidos naquela venda a prazo e esses juros representam receita financeira para o vendedor e devem ser considerados na DRE como tal. Então lembra que essa diferença a gente cria uma dedução da receita bruta chamada ajuste a valor presente de vendas, ele pede o valor da receita de vendas, ele está pedindo a receita líquida. E depois ele eventualmente pode também pedir para você calcular a parte dessa receita financeira em função aí dessa diferença entre valores praticados a prazo e à vista. Isso é despenca. Lançamentos contábeis diversos. Aqui eu poderia colocar questões sobre o balanço patrimonial, porque muitas vezes nessas questões, o que ele faz? Ele te dá vários lançamentos, 8, 9, 10 lançamentos, né? Fatos contábeis, você tem que saber os lançamentos desses fatos contábeis típicos. Aí lá no final ele pede, olha, qual que é o valor do ativo, qual que é o valor do patrimônio líquido. Então, aqui eu coloco como lançamentos contábeis diversos, mas eventualmente se eu tivesse colocado como, por exemplo, balanço patrimonial, poderia ser. Mas o fato é que para resolver uma questão desse tipo, você tem que dominar lançamentos contábeis de fatos típicos. Vamos para o próximo tema, né? Próximo tema, dividendos, né? Dividendos, olha só, dividendos é algo bastante comum em provas da banca FCC, principalmente quando a gente tem ali mais questões, né? Então tem mais de 10 questões a serem cobradas, aí a gente tem
muitas questões sobre dividendos, né? Muitas questões envolvendo dividendos. Muitas vezes aqui ele vai pedir até o valor final do PL, mas para chegar no valor final do PL você vai ter que passar pelo cálculo da reserva legal, pelo cálculo dos dividendos e aí sim chegar no valor final do PL. Enfim, é um tema também muito cobrado pela prova, pela banca FCC, principalmente em provas que possuem mais questões. Aí dá para o examinador explorar mais assuntos. Da mesma forma, esses temas aqui, né? Não é que eles não são importantes. Veja só, eles caíram aqui em... foram o quê? 4, né? 4 dessas provas, né? 4 dessas provas. Aliás, 3, né? Desculpa, 3. CPC 07 aqui que ficou errado, né? CPC 07... Não, é 3, tá certo. São 3 dessas 9 provas. Não é que não são assuntos importantes, mas uma vez, muitas vezes essas provas tinham poucas questões, 10 questões, aí não dava para ele cobrar tudo, mas veja só, aqui na Cefaz Santa Catarina, que eram muitas questões, ele conseguiu cobrar muita coisa. Então CPC 07, que trata aí das doações e subvenções, CPC 09, que trata da DVA, questões a respeito de desconto de duplicatas, questões a respeito de exaustão, questões a respeito de perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, e sistemas de inventários. Então veja só, eventualmente ele pode cobrar isso aí na sua prova, eventualmente. Não é sempre, mas eventualmente, ou seja, é bom você dominar. É bom você dominar. Se for uma prova com poucas questões, certamente você vai olhar, olha, daqui para cima, CPC 18 para cima. Se for uma prova com 10 ou mais questões, você tem que dominar tudo isso para conseguir gabaritar a sua prova. Aqui são as questões menos recorrentes ainda, né? Olha só, são em 2 de 9 provas, né? Então, CPC 02, né? CPC 04, que trata de intangível, CPC 28, que trata de propriedade para investimento, questões a respeito de notas explicativas, questões a respeito de reservas de lucros e regimes contábeis, né? São assuntos aí menos recorrentes. E, por fim, aqueles assuntos que foram cobrados em uma só dessas provas. Novamente, né? Lá na Cefaz Santa Catarina, tinha 45 questões, o cara conseguiu cobrar muita coisa. Então ele trouxe uma questão de CPC 23, uma de demonstração do resultado abrangente, uma sobre juros sobre capital próprio, que é raro a FCC cobrar, uma a respeito de reserva de capital e outra de DMPL. Então, o que você deve fazer? O que eu fiz aqui? Pronto. O que você deve fazer quando você está estudando para provas da FCC? Veja a quantidade de questões. Se você tem até 5 questões, 6 questões, você foca aqui, olha, nesses assuntos. A chance de você aceitar todas as questões estudando esses assuntos é grande. Se você tem aí provas com mais questões, você também tem que levar em consideração esses assuntos aqui de baixo. Tá bom? Leve isso em consideração. E para a sua prova, sem esses assuntos é suicídio. A não ser que você fale, não, realmente eu quero zerar em contabilidade. Aí não tem erro, é só deixar de estudar isso aqui. Eu quero zerar em contabilidade, né, numa prova aí com 6 questões. É só não estudar nada disso, aí você consegue o objetivo. Agora, quero gabaritar minha prova, né? Suponha que a sua prova tem ali 6, 7, 8 questões. Pô, estuda isso aqui, grandes chances de você conseguir um belíssimo desempenho. Você tem lá várias disciplinas para estudar, dentro da contabilidade geral e avançada você tem várias aulas para estudar, foque mais nesses assuntos. Ah, professor, eu quero garantir mesmo que eu vou conseguir gabaritar. Também foca aqui, olha, nesses temas aqui. Se tiver tempo, tá tranquilo de tempo? Estude também esses temas aqui. É assim que você vai fazer para conseguir uma excelente nota, um excelente aproveitamento em provas da banca FCC, a Fundação Copia e Cola, a Fundação Carlos Chagas. Bom, vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui o meu curso de questões comentadas da banca FCC específico para a Cefaz de Pernambuco. Ah, professor, eu estou estudando para outro concurso da FCC. É a mesma coisa, né? São os mesmos temas que sempre são cobrados, você percebe aqui. Se você pega ali uma prova de contador, por exemplo, da FCC, é a mesma coisa sempre. São esses mesmos temas, são as mesmas questões. Analise a aula demonstrativa, eu tenho certeza que você vai gostar da minha metodologia. São mais de 600 questões comentadas, questões inclusive de 2022. É assim que você tem que se preparar em alto nível, né? Conhecendo a banca examinadora. Isso aqui faz toda a diferença para que você otimize o seu estudo. Afinal, você tem outras disciplinas a mais para estudar.
Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, aproveite para se inscrever no canal e clica no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembro que ao longo aí dos próximos dias eu vou postar algumas questões aplicadas em 2022 na prova da Cefaz do Amapá, prova de auditor fiscal e também de fiscal tributário, para que você perceba essa característica da banca de repetir muito os seus mesmos questionamentos realizados em provas passadas. Então fica ligado aqui no canal nos próximos dias. Grande abraço, pessoal, e até a próxima!